Olá, turma, sejam bem-vindos a esta aula de religião. Vamos começar com a nossa acolhida, como sempre. Vamos pedir a Deus que Ele nos abençoe cada vez mais e que este dia esteja cheio de boas notícias. Na verdade, que essa semana toda, esse final de semana, Deus possa passar à frente de tudo, assim também como nossa Mãe Maria, que ela nos proteja, nos abrace, nos cubra com seu manto, com o seu amor de mãe. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como filho de propriedade vossa. Amém. Me desculpe, pessoal, mas vocês completaram aí a consagração, né? Com certeza. O que nós vamos ver hoje, a continuação da Lectio Divina, mas vamos fazer na parte prática, não vai ser mais explicação. E com a história de Jó, tá? Uma história bem interessante na Bíblia, do livro de Jó, vocês vão gostar muito. A atividade é resumir com suas palavras a história de Jó. É um livro todo, mas da Bíblia, né? Você não vai fazer o resumo do livro todo. Você vai fazer o resumo da história de Jó baseado nesta aula, então já ajuda, tá? Eu preciso mesmo que você pegue a sua Bíblia, porque Lectio Divina só funciona com a Bíblia, você já sabe disso, para abrir no livro de Jó. Eu estou com a Bíblia católica da editora Ave Maria, mas você pode abrir em qualquer outra Bíblia, na evangélica também, de qualquer outra editora, tá? Porque pode ser a pastoral, pode ser a palavra sagrada ou outras, né? Tanto faz. Tendo o livro de Jó, dá certo. Não vão ser as mesmas palavras, exatamente igual, 100% igual, mas vai ser bem parecido, tá? Muda uma versão um pouquinho, mas o texto em si, o essencial permanece. Vamos ler o capítulo 1, dos versículos 6 a 22, depois o capítulo 2, e depois vamos lá para o 42, o último capítulo, do 10 ao 16. Tá? Essa é a sequência. Um dia em que os filhos de Deus se apresentavam diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor disse-lhes: De onde tu vens? Andei dando volta pelo mundo, disse Satanás. Passeando por ele, o Senhor disse: Notastes meu servo Jó? Não há outro igual a ele na terra. É um homem íntegro e reto, temente a Deus e se mantém longe do mal. Mas Satanás respondeu ao Senhor: É a troco de nada que Jó teme a Deus? Não cercastes qual uma muralha a sua pessoa, a sua casa e todos os seus bens? Abençoaste tudo o que ele fez, e seus rebanhos cobriram toda a região. Mas estende a tua mão e toca tudo o que ele possui. Juro-te que ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, respondeu o Senhor, tudo o que ele possui está em teu poder, mas não estenda a mão contra a sua pessoa. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ora, um dia em que os filhos e filhas de Jó estavam à mesa e bebiam vinho em casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois lavraram, as jumentas pastavam perto dele. De repente apareceram uns sabeus, roubaram tudo, passando fio da espada seus escravos. Ou seja, matou, né, todos os escravos. Só eu escapei para trazer-te a notícia. Estando ele ainda a falar, veio outro e disse: O fogo de Deus caiu do céu, queimou, consumiu as ovelhas e também os escravos. Só eu escapei para trazer-te a notícia.
Ainda este falava, e eis que chegou outro e disse: Os caldeus, divididos em 3 bandos, lançaram-se sobre os camelos e o levaram embora, depois de passarem a fio de espada os escravos. Só eu escapei para trazer esta notícia. Ainda este estava falando, e eis que entrou outro e disse: Teus filhos e filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando um furacão se levantou de repente do deserto, abalou os 4 cantos da casa, e este desabou sobre os jovens. Morreram todos. Só eu escapei para trazer esta notícia. Desculpa. Jó então se levantou, rasgou seu manto e rapou a cabeça. Depois, caindo prostrado por terra, disse: Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não cometeu pecado algum, nem proferiu contra Deus blasfêmia alguma. Este é o capítulo 1, é do 6 a 22, vamos ao capítulo 2. Ora, um dia que os filhos de Deus se apresentavam diante do Senhor, Satanás apareceu também no meio deles, na presença do Senhor. O Senhor disse-lhe: De onde vens? Andei andando volta pelo mundo, respondeu Satanás, e passando por ele, o Senhor disse: Notaste meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele na terra, e o homem íntegro e reto, temente a Deus, se mantém longe do mal. Ele persevera sempre em sua integridade, e foi em vão que... Peraí, tá bem complicado, bem pequena a minha Bíblia, viu? Ele perseverava sempre em sua integridade, e foi em vão que me enviaste a perdê-lo. Pele por pele, respondeu Satanás. O homem dá tudo o que possui para salvar a própria vida, mas estende a tua mão e toca os ossos e carne. Jura que renegará em tua face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, ele está em teu poder, poupa-lhe apenas a vida. O Satanás retirou-se da presença do Senhor e feriu Jó com uma úlcera maligna, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. E Jó pegou um caco de telha para se coçar. Sentou-se sobre um monte de cinzas. Sua mulher disse-lhe: Persistir ainda em tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Falas, respondeu-lhe ele, com uma insensata. Se aceitamos de Deus a felicidade, não deveríamos também aceitar a infelicidade? Em tudo isso, Jó não pecou por palavras. 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Baldade de Suaz e Sofá de Naamate, souberam de todo o mal que ele tinha sucedido. Vieram cada um de sua terra e combinaram vir juntos exprimir sua simpatia e suas consolações. Quando avistaram de longe, não reconheceram. Puseram então a chorar, rasgaram as vestes e lançaram para o céu a poeira, que recaía sobre suas cabeças. Ficaram sentados no chão ao lado dele durante 7 dias e 7 noites, sem que nenhum lhe redigisse uma palavra. Tão grande era a dor em que o viam mergulhado. Este é o 2, tá? Você vai lá pro 42, 10 ao 16. Estamos finalizando aqui. Jó respondeu ao Senhor nestes termos: Sei que podes tudo e que nada te é impossível. Quem é esse que escurece assim a providência com discursos inteligíveis? E por isso falei, sem compreendê-las, maravilhas que superam e que não conheço. Escuta-me e deixa-me falar. Vou interrogar-te e tu me responderás. Meus ouvidos ouviram falar de ti, mas agora meus próprios olhos te viram. É por isso que me retrato e me arrependo no pó e na cinza. Deixa eu ver.
Enquanto Jó rezava por seus amigos, o Senhor estabeleceu de novo o seu primeiro estado, lhe tomou o dobro tudo que ele tinha possuído, todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos os seus amigos, e antes vieram resisti-lo, visitá-lo, e sentaram-se a ele à mesa em sua casa. Tiveram muita dó dele e deram-lhe condolências a respeito de todas as infelicidades que o Senhor lhe enviara, e a cada um deles ofereceu-lhe uma moeda de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou os últimos tempos de Jó mais do que os primeiros. Teve Jó 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Chamou a primeira Pombinha, a segunda Cássia e a terceira Azeviche. Em toda aquela terra não poderiam ser encontradas mulheres mais belas do que as filhas de Jó, e seu pai lhes destinou uma parte da herança entre seus irmãos. Depois disso, Jó viveu ainda 140 anos e conheceu até a 4ª geração dos filhos e dos seus filhos. Depois, velho, cheio de dias, morreu. Bem, temos aqui a história de Jó, o resumo. Vocês viram todo o sofrimento, muito sofrimento para uma pessoa só, né, em todos os sentidos. Financeiro, de saúde, os julgamentos, a família que abandonou, queria abandonar, fez tudo, né? Mas Jó ele foi fiel a Deus, teve paciência, e no final de tudo, depois de uma longa história, né, que do 1 fui lá para o 42, depois de uma longa história, a gente percebeu que Deus restituiu tudo que ele tinha, na verdade, o dobro, né, e valeu muito a pena ser fiel a Deus, que Deus é fiel, com certeza. E você vai assistir agora esse complemento da história de Jó, para você entender um pouco mais. Peço perdão pela leitura, porque a minha Bíblia ela é bem pequena, ó, e as palavras são bem próximas umas das outras, né? Então, a gente vai entender um pouco melhor aqui nesse vídeo, tá? Apesar de a Bíblia não revelar o nome de sua esposa. Segundo o texto bíblico, a família de Jó provavelmente era muito unida, pois seus filhos visitavam uns aos outros em suas casas e faziam banquetes onde se confraternizavam. Jó também era um pai que se preocupava com o bem-estar dos seus filhos e continuamente buscava e orava a Deus de madrugada, consagrando seus filhos ao Senhor e oferecendo sacrifícios em nome deles. Um dos pontos mais discutidos na história de Jó é a época em que ele viveu, e esta questão não é tão fácil de ser respondida porque não há uma informação direta no livro que conta sua vida que sirva para datar a história de Jó. Mas há algumas pistas que podem ser úteis nesse sentido. Por exemplo, o livro de Jó deixa implícito que Jó viveu perto dos 200 anos de idade, lá em Jó capítulo 42, versículo 16. Jó também desempenhava um papel de sacerdote de sua família, algo semelhante ao que ocorreu com Abraão. Também parece que os caldeus que mataram os servos de Jó ainda viviam como nômades, e as riquezas de Jó não eram medidas pela quantidade de ouro e prata, mas pelo tamanho de seus rebanhos. Além disso, existe uma referência a Jó no livro do profeta Ezequiel, onde o profeta menciona Jó ao lado de Daniel e Noé. Os estudiosos dizem que é possível que o Daniel mencionado por Ezequiel não seja o profeta Daniel, contemporâneo de Ezequiel, e sim um famoso e heróico rei mencionado num texto ugarítico que viveu numa época muito remota. E se for este o caso, então Jó viveu em uma data tão recuada quanto os outros dois personagens. Por tudo isto, a melhor probabilidade é a de que Jó tenha vivido na era patriarcal, depois dos acontecimentos de Babel, talvez antes de Abraão ou contemporâneo a ele. O texto bíblico diz que Jó possuía grande riqueza e desfrutava de alta posição social. Inclusive, algumas lendas antigas sugerem que Jó tenha sido um rei, mas não existe qualquer fundamentação para tal sugestão e é melhor nós rejeitarmos ela. Além do mais, se Jó fosse um rei, provavelmente o relato bíblico nos informaria, visto que o texto se preocupou em fornecer grandes detalhes acerca da riqueza que Jó possuía.
A Bíblia nos diz que Jó era proprietário de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Uma quantidade tão grande de gado na época em que Jó viveu certamente representava um imponente patrimônio. Para cuidar de tantas propriedades, Jó contava com um número muito grande de servos a seu serviço, de modo que, somando tudo, o texto bíblico diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. Mas sem dúvida, a parte que mais chama atenção na história de Jó é o grande sofrimento que ele precisou enfrentar. Segundo o texto bíblico, num certo dia houve uma reunião nas regiões celestiais e os filhos de Deus foram se apresentar perante o Senhor. Nesse contexto, a expressão filhos de Deus se refere aos anjos. E no meio dos anjos também estava Satanás, que havia vindo de rodear a terra e passear por ela. Então Deus perguntou se Satanás havia observado Jó. Perceba que nesse ponto foi Deus quem iniciou a conversa sobre Jó, ou seja, não foi Satanás que escolheu Jó para o teste a que ele foi submetido, mas foi o próprio Deus. Diante do testemunho dado por Deus da fidelidade de Jó, Satanás sugeriu que toda sua integridade se devia ao fato de que Jó era abençoado por Deus e possuía tantos bens quanto desejava. Em outras palavras, Satanás estava acusando Jó de ser uma pessoa interesseira, de modo que sua fidelidade estava condicionada aos bens que Deus havia lhe concedido, e que se caso tudo aquilo lhe fosse tirado, certamente Jó blasfemaria contra Deus. Então o Senhor permitiu que Satanás submetesse Jó a um teste. Inclusive, ele autorizou que Satanás tocasse em tudo o que Jó possuía, exceto em sua vida. E foi assim que, com a permissão de Deus, Jó perdeu tudo o que tinha. Jó perdeu todos os seus gados, seus servos foram mortos a fio de espada, e como se não bastasse tudo isso, todos os seus filhos morreram de uma só vez, quando houve um grande vento que soprou sobre a casa em que eles estavam, e a casa caiu sobre eles. Diante de tanto sofrimento, Jó rasgou suas vestes, raspou sua cabeça, lançou-se sobre a terra e adorou ao Senhor. Foi nesse momento que ele disse as conhecidas palavras: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que mais uma vez os filhos de Deus se apresentaram perante Deus e no meio deles também estava Satanás. E novamente o Senhor perguntou a Satanás sobre Jó, e dessa vez ele afirmou que Jó não havia blasfemado contra Deus, pois ainda desfrutava de saúde. Então Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó, de forma que só não poderia matá-lo. Foi então que Jó foi acometido de uma terrível enfermidade. Não é possível saber que tipo de doença castigou Jó, até porque a descrição dos seus sintomas é apresentada em um texto poético. Mas seja como for, o que sabemos é que Jó foi ferido com feridas malignas desde a planta do pé ao alto da cabeça, apesar de essa descrição poder representar apenas um estágio da doença. Ao ver o marido imerso em tanto sofrimento, a mulher de Jó o aconselhou a apressar o fim inevitável e a amaldiçoar a Deus. Obviamente, ela não sabia que a vida de Jó estava preservada por Deus e fatalmente compartilhava da opinião comum de que tudo aquilo era um castigo divino. A resposta de Jó para sua mulher foi a de que ela estava falando como qualquer doida. O termo hebraico traduzido como doida possui um sentido de infidelidade e apostasia, ou seja, Jó lhe disse que ela estava falando como uma pessoa infiel diante de um Deus que, assim como derramou sobre eles o bem, também poderia derramar aquele mal temporal sem que com isto fosse injusto. Na sequência do texto bíblico, nós vemos que Jó foi visitado por 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Estes amigos de Jó também eram sábios e ricos e pertenciam a uma posição social semelhante à de Jó. Os 3 homens foram ter com Jó para consolá-lo. A situação de Jó era tão complicada que num primeiro momento seus amigos não reconheceram de longe. Mas quando perceberam que era Jó, eles se compadeceram e choraram, rasgaram cada um seu manto e lançaram pó sobre suas cabeças. O sofrimento de Jó era tão grande que o texto bíblico diz que eles ficaram com Jó durante 1 semana sem dizer uma única palavra. Mas depois que o silêncio foi rompido, iniciou-se então uma longa e formal discussão entre Jó e seus amigos. Com base nessa discussão, podemos perceber que os amigos de Jó começaram a estabelecer uma sequência de discursos com raciocínio de causa e efeito, onde basicamente eles acusaram Jó de ser o culpado por todo aquele sofrimento.
Então, em poucas palavras, podemos dizer que os amigos de Jó o acusaram de ser um adúltero, um ladrão, alguém sem hospitalidade e um louco. Por fim, eles também exortaram Jó a se arrepender, e nos discursos dos amigos de Jó, nós podemos perceber toda a insensatez da sabedoria humana. Após as acusações dos amigos de Jó e da tentativa do próprio Jó de justificar-se diante deles, um jovem chamado Eliú chamou a atenção para o papel disciplinador do sofrimento, ressaltando que o homem não é capaz de compreender tudo o que Deus faz. Depois da grande discussão de Jó com seus amigos, o Senhor, do meio de um redemoinho, falou com Jó. Mas Deus não respondeu às indagações feitas por Jó enquanto ele debatia com seus amigos. Ao contrário, Deus lhe fez uma série de perguntas retóricas onde toda a sua sabedoria e soberania fizeram com que Jó percebesse sua ignorância humana. Jó então entendeu que lhe bastava apenas confiar em Deus, pois Ele tudo pode e nenhum de seus planos pode ser frustrado. Deus é o Senhor de tudo. Ele governa o universo e não necessita que ninguém lhe aconselhe de coisa alguma. Tudo o que ele faz é mediante a sua soberana vontade. Deus também repreendeu os 3 amigos de Jó, dizendo que eles agiram com loucura e o que tinham falado durante a discussão com Jó não havia sido correto. Então o Senhor ordenou que eles fossem ter com Jó e oferecesse holocausto, e que pela oração de Jó eles não seriam castigados pela loucura que demonstraram. Por fim, a história de Jó na Bíblia termina com Jó orando por seus amigos e o Senhor mudando sua sorte e lhe dando o dobro de tudo o que antes ele havia possuído. O texto bíblico também diz que o Senhor lhe concedeu ter outros 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. As filhas de Jó se chamaram Gemima, Késia e Queren-Apuk, e foram as mulheres mais formosas de todo o Oriente. E depois de tudo o que ocorreu, Jó viveu 140 anos e viu até sua 4ª geração. Diante da história de Jó, que a gente pode tomar como exemplo, né? Confiança em Deus, com certeza. Finalizo aqui e com as palavras que ele mesmo falou, Jó: o Senhor deu, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você tenha um excelente dia.